E aí, gente, Renaissance aqui. Finalmente voltamos pro curso sobre conceber em verdade da Hotbard. Eu tava terminando o livro e também montando os slides, né? Isso demorou mais pra eu publicar o resto das aulas, né? Então a gente vai até a aula 10 hoje. Provavelmente eu vou publicar hoje. E talvez amanhã, se Deus permitir, eu vou terminar o resto. E aí já tô no livro 5, né? Praticamente. E aí eu já publico o resto, né? Uma página 1400 e pouco. Bom, aqui a gente tá na 622, né? Aqui, pra mim, é a melhor parte do livro, porque ele vai falar muito sobre moeda fiat, né? E dos problemas de moeda fiat. Não sobre história, somente, mas sobre relação econômica, né? E algumas coisas que ele fala aqui são bem resumidas e muito bem construídas, né? Então isso aqui é altamente citável, né? Então, até o século XVIII, o dinheiro era ouro, né? Commodity ou prata. Era alguma commodity. E não havia maneira de aumentar o seu estoque. Ou seja, não consegue, do nada, aumentar seu ouro sem, de fato, você gerar capital, né? Você gerar produção, você vender casa, vender uma propriedade, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, alguma ação que de fato permita que você aumente sua capacidade de capital. E o ouro você tem que minerar também. Você tem que ter uma relação de produção que não é simples, né? Você não cria ouro da árvore, né? Não existe na vida real anel de Draupnir, na literatura nórdica. E a cada. Acho que é todo dia cai 7 gotas de ouro, que no fim vai virar o mesmo anel do mesmo tamanho, mesmo peso, né? Então, se o anel tiver algumas gramas, alguns quilates, então acho que todo dia vai ter. Ou é a cada 7 dias cai 7 peças iguais dele, enfim, é uma coisa assim. Só que isso não existe na vida real, você não consegue imprimir ouro. Teve a época lá da coberta do Novo Mundo, que aí deu um monte de ouro, inflou de ouro pra Europa. Aí antes me fala que aconteceu uma inflação por conta disso. Mas no geral você não consegue achar com uma estabilidade contínua ouro de uma forma contínua, ou prata. Então, os reis e príncipes, é verdade, encontraram uma maneira de aumentar sua parte. Então, como você aumenta essa quantidade, é, numa, tendo uma commodity como moeda, né? Pela desvalorização do conteúdo em espécie da unidade nacional. Ou seja, eles basicamente misturavam o ouro com outra commodity que é mais em conta de se achar, tipo bronze, zinco, algo assim. Diocleciano fez muito isso, que era um imperador romano. Por acaso perseguiu muitos cristãos, mas também fez muita inflação, né, no reino dele na época. E o grande ponto é esse: ele gerava inflação, porque é que nem vinho o dinheiro. Se você tem mais de uma forma exógena, se, por exemplo, uma coisa é eu produzir vinho de qualidade e eu ter mais vinho na minha adega. Outra coisa é eu misturar com água. Quando eu misturo com água, eu tô colocando uma substância exógena no vinho. Não é a mesma substância, eu tô fazendo o vinho perder sua qualidade. Ao ponto que se um especialista de vinho for tomar ele e perceber, ó, eu creio que você adicionou água, ele vai falar, isso aqui vale menos agora. Então o vinho com a sua qualidade intrínseca padrão, né? Ele é superior ao misturado com água, né? Obviamente. Dinheiro é a mesma coisa. As trocas de crédito e os bancos comerciais desenvolveram-se durante o florescimento do capitalismo comercial nas cidades medievais do norte da Itália. Inicialmente, as transações bancárias promoveram o avanço do mercado e o capitalismo comercial sem aumentar ou perturbar a moeda. Então, é óbvio que crédito é bom. Óbvio que crédito é uma maneira justa de você fazer transações, de você gerar capital. É óbvio que é útil. Ou relações de crédito, né, bancários. E a teoria de von Mises, Rothbard e outros, não é que você tem que acabar com o crédito, pelo contrário, você tem que usar, mas o grande problema é você ter crédito que é concedido através de uma moeda fiduciária que não tem valor. Uma moeda de papel não tem valor intrínseco. Ela simplesmente é um valor que é obrigado, é coagido, né? Por um Estado, no caso, para a população. Ela é obrigada a usar, senão. E ela não veio porque ela era melhor, ela veio porque foi uma necessidade, por questões de guerras que fizeram todo mundo sair do padrão ouro, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Depois ficou na mão dos Estados Unidos, o padrão ouro, que era um padrão ouro meio meia boca.
não conseguiram manter por muito tempo e em 1961 acabou o padrão ouro. Mas não acabou o padrão ouro porque ele era ruim ou pior que a moeda oficial. Acabou porque os Estados Unidos resolveu acabar com ele. Os caras foram burros de deixar na mão dos Estados Unidos basicamente todo o sistema da moeda global e, enfim, isso se chama burrice. Com o tempo, porém, alguns banqueiros começaram a aceitar depósitos de dinheiro para custódia. Então, eles recebiam os depósitos, obviamente eles guardavam o dinheiro normal, até. Só que ia lucrar com o dinheiro dos seus depositantes, emprestando-os ou concedendo novos direitos de depósito. Ou seja, um banco, vamos supor que um banco naquela época pegasse, sei lá, 50 mil dólares. Várias pessoas depositaram, obviamente 50 mil dólares naquela época era muito mais, em 1800 bolinha e tal. E vamos supor que eles agora têm esse depósito. O foco do banco de depósito é simplesmente guardar o dinheiro, só isso. Ele ganha taxas por guardar esse dinheiro, talvez poupança e coisas do tipo. Pode ter relações de dinheiro render, porque poupança rendendo. Até tem passagens bíblicas, né? Que até a parábola lá do trabalhador infiel, acho que é o nome. Do cara do talento lá, que o cara esconde o talento na. O talento, na verdade, era um saco de ouro, né? Um saco de bastante dinheiro. Muita grana. Acho que um talento é que tinha assim, tinha obols, a dinheiro na Grécia naquela época, e Roma, e no geral Império. Tinha obols, denários, que era um dia de trabalho, você normalmente recebia um denário, mas dependendo do trabalho você recebia menos ou mais. Aí depois tinha mina, a mina, que era, não me engano, 40 denários, uma coisa assim. Depois o talento. O talento era muitas minas, eu não lembro quantas. Então tinha o talento, o denário, mina, e antes do denário tinha o obol, né? E o que acontecia? Nessa parábola bíblica, né? Que é um exemplo, né? E Jesus vai dizer, né? Que um foi dado um talento, que 5 talentos, outro foi dado 2, enfim. Cada um conseguiu converter, faz o trabalho, né? Mais dinheiro, né? Para o seu senhor. O outro, que recebeu um talento apenas, ele ficou com medo e escondeu. Porque, cara, um talento é dinheiro pra caramba, cara. É óbvio que ele poderia ganhar mais um talento. É assim, mais difícil, mas é óbvio que ele ia conseguir. Ele escondeu na terra. Não deu lucro mais pro senhor dele, porque basicamente dinheiro na terra é dinheiro idle, né? O que é idle? Ele não tá ativo, ele não tá fazendo nada. Ele só tá perdendo seu valor. Tendo dado inflação, na verdade o senhor dele tava perdendo dinheiro nessa parábola que Cristo conta, né? Só que a aplicação é outra, tá? A aplicação não é pra dinheiro, a aplicação é pra um cristão que não obedece ao Senhor e vive como quer e no fim não faz sua vontade. Essa é a aplicação da palavra. Mas o ponto é que o Senhor fala nessa palavra que Cristo conta, né? Seria melhor que você pegasse esse talento e colocasse nos banqueiros, porque aí ia gerar uma poupança. Eu já tinha poupança naquela época. Também você tem dados. Eu tenho uma resenha de um livro no meu Instagram sobre economia grega, né? Já tinha poupança naquela época. Pra render dinheiro. E se você colocasse dinheiro nos banqueiros, você ia fazer render. E tinha a proporção de renda conforme você colocasse mais, né? Se você colocasse um talento, ia render menos do que 5, obviamente. Quanto mais você colocava, mais rendia. Você tinha poupança naquela época já. E o grande ponto é que ele escondeu o talento, né? Não tem nada errado em poupança, depósito, nesse contexto, né? O problema, agora eu vou trazer outro tema, né? Os banqueiros agora, eles eram obrigados. Não, era permitido pra eles, em algum contexto posterior, bem posterior. Tipo, se a gente pegar a região Huerta, é mais depois da época medieval, depois. Perto da Revolução Industrial, algo assim. Começou a ser permitido que o banqueiro usasse esses depósitos para investimentos próprios. Sem dar lucro para a pessoa que depositante, tá? Simplesmente eles usavam o depósito para investimentos. Você pode pensar, e se perder os investimentos? E se der merda os investimentos? Aí já deu merda tudo, né? Obviamente. Só que no sistema de moeda fiat, expressão de crédito, você consegue fazer isso sem dar merda. Tão rapidamente, né? Mas uma hora dá. Crises são feitas por causa disso. Aí vai toda a teoria de expressão de crédito. Mas o grande ponto é que
Principalmente Jesus Huerta, né? Vai ter uma aula da motolinguagem no sábado sobre esse tema do livro do Jesus Huerta. Eu vou falar sobre isso. Sobre essa questão de como você unir depósito com o setor de investimentos bancários é um problema. Então, eu já vou falar por quê posteriormente. Então, dessa forma, dinheiro novo, ou melhor, novas evidências de dinheiro foram injetadas na economia essencialmente do nada, por meio de apropriação indébita. É aquele hedge fund, cara. O hedge fund, ele basicamente recebe dinheiro de um cara que quer investir, mas ele não sabe como. Aí ele dá na mão de quem sabe. E aí o dinheiro vai ser investido lá. Os caras vão tentar fazer que esse dinheiro renda. Só que tá claro entre o cara que dá o dinheiro pro hedge fund que aquele dinheiro vai ser usado para investimentos. Num depósito irregular num banco, isso não tá claro. E você não ganha nada com isso. É óbvio que o banco sempre vai usar seu dinheiro como colateral, mas ele nunca vai te dar o retorno. Talvez se você usar poupança, alguma coisa assim, mas nunca vai te dar o retorno real do que você tá investindo. E isso não é claro com os depositantes, né? E também tem outras questões, né? Reservas fracionárias e tal. Vimos acima que quando o dinheiro permanece exclusivamente em uma mercadoria, simplesmente como recibo de depósito, que representa integralmente a mercadoria, ele deve ser obtido pela produção ou pela troca das mercadorias. Na verdade, o capital ele é formado por produção, venda, consumo, oferta e demanda. Mas se você gerar isso de forma exógena, né, de uma forma totalmente alheia à produção de capital, é basicamente você criar dinheiro na lei. E é óbvio que isso é errado. Mas o dinheiro bancário ou o dinheiro do governo, seja na forma de notas tangíveis ou depósitos, representa um aumento na oferta efetiva da moeda praticamente do nada. Então é diferente você ter um aumento que vem da produção, vem de poupança, vem de processos econômicos orgânicos, né? O que é um processo econômico orgânico? Sem intervencionismo, sem um de livre mercado no geral. Não sei se é totalmente livre mercado, mas no geral de livre mercado. Você criar, por exemplo, a moeda fiat é um processo inorgânico. Porque você está obrigando as pessoas a aceitarem uma moeda que não tem valor. O grande problema é se você tem uma moeda fiat e uma ouro corrente rodando ao mesmo tempo, você vai ter a lei de Grisham atrapalhando. Que a moeda com menos valor vai acabar tirando com a maior. Mas a moeda fiat, ela no fim, no longo prazo, vai vencer o ouro. Em questão de uso. O problema é que o Rothbard cita, em outro livro, é que a lei de Grisham só funciona numa moeda coerciva. No livre mercado, a lei de Grisham não funciona. Ela não se estabelece, no geral. Tem que ver isso na prática, né? Eu não sei se já tem alguma coisa na história que prove isso na prática, mas no geral, o Rothbard ele fala dessa questão. Isso pra mim foi algo interessante, que não nesse livro, outro. Que a lei de Grisham ela se aplica somente numa coerção estatal da moeda. No livre mercado ela não se aplica. Ou seja, no livre mercado, se você tem pessoas emitindo por livre e espontânea vontade moeda fiat e moeda com lastro em ouro, as pessoas vão usar lastro em ouro com mais efetividade, porque tem um valor intrínseco maior. Então, a lei de Grisham não se aplica. Vou colocar aqui, ó. Lei de Grisham não se aplica no livre mercado cataláctico. Bom, em suma, o aumento na oferta de moeda apenas dilui a eficácia em cada unidade monetária. Aquele exemplo do vinho. Tem ouro, por exemplo, como moeda. Você mistura com outras commodities, você diminui o valor intrínseco. Eu citei anteriormente aquele livro do Xenofonte, que ele fala sobre quando o Ways and Means, né? A tradução em inglês. Ele fala como a moeda de Atenas é a mais pura de todas na época. E essa pureza da prata é o seu valor intrínseco. Aquela que tem mais valor de mercado. E você pode avaliar essa pureza. Os caras que se manjam assim de ouro, né? Peso. Analisar ali pra ver se é de fato verdade ali. Então, aconteceu na Inglaterra, tem um exemplo que o Rothbard cita no livro sobre a história do dólar. De que, acho que no século passado, parece que misturaram com mais zinco as moedas originais, que era prata, alguma coisa assim. E as pessoas começaram a queimar a moeda. Eles viram que queimar a moeda pra moeda física, né? Pra depois vender era melhor do que ter a moeda com mais zinco misturado. E depois eu acho que resolveram isso, mas enfim. É mais ou menos isso, eu tô citando de cabeça. Aconteça o que acontecer, com a oferta da moeda, os preços ajustarão de modo a realizar o trabalho de troca.
não é eficiente. Nenhum tamanho de estoque da moeda, portanto, é melhor do que o outro. Você aumentar o tamanho exógeno de moeda não vai melhorar nada. Ah, mas eu tenho mais dinheiro agora, dá pra ter mais empréstimos, dá pra aquecer mais a economia. Não, cara. Diminuiu o valor da moeda. Como que você tem a mesma quantidade de valor transacionando? Quantidade de capital de valor diminuiu? Se o valor da moeda diminuiu, você tendo mais. É que nem aquela coisa do meu patrão das crianças, né? Tem o Júnior e ele fala assim. É. O Júnior tinha uma caixa uma caixa de moedas. No patrão das crianças. Aí a Cad, que era uma criança, ela tinha. Ela tava com dinheiro, né? Não, na verdade, a caixa de moeda era da Cad, né? Aí o Júnior ofereceu dar dinheiro pra Cad. Pra trocar, na verdade, as moedas pelo dinheiro. Ele comprou, na verdade. Ele vendeu as moedas pra Cad. E aí ele pensou, é, ela é criança, né? Ela acha que ter mais moedas significa mais dinheiro. Por exemplo, se eu tiver uma caixa com moedas de R$ 1, só que vamos supor que tenha 100 moedas. Eu tenho R$ 100. Bastante moeda. Então alguém pode pensar que por eu ter mais moedas, né? Alguém, criança, né? Que é mais dinheiro, por exemplo, que duas notas de R$ 100. Obviamente é mais. R$ 200 é mais que 100. Eu tô usando um exemplo esdrúxulo, né? Mas, obviamente, mais moedas não significa mais dinheiro do que uma nota. Duas notas, no caso. Eu posso ter quantas moedas de R$ 1 eu tenho, né? Uma nota de 100 vai ser maior. O grande ponto nesse caso, eu usei um exemplo esdrúxulo, né? Mas no caso da moeda em si, é que nem vinho, cara. Se você aumenta de forma exógena, tá? Claro que pode ter um aumento que é natural, vem de investimentos, vem de avanço no conhecimento, vem avanço na agricultura, avanço nos sistemas bancários como um todo. Aí é outra história. Aí é um avanço endógeno. Eu não tenho nenhum problema no aumento de capital. O problema é quando ele é um avanço criado de forma intervencionista, de forma exógena, né? A criação de dinheiro, em suma, distribui renda e riqueza dos produtores para os falsificadores legalizados. Então, cara, você tá literalmente falsificando dinheiro, cara. Você tá produzindo dinheiro do nada. Ah, mas é legal, isso é teoria keynesiana e outras teorias recentes dizem que isso, na verdade, é bom pra economia. Não tem como ser bom, cara. Basicamente tá criando inflação crônica. E é óbvio que cria inflação crônica. Se alguém falar que não cria inflação crônica, cara, desculpa, você tá maluco, cara. Óbvio que cria inflação crônica. Você tá criando dinheiro do nada. E para os beneficiários conscientes ou inconscientes dessa falsificação, a maioria das pessoas não sabe disso. E aceitam isso porque, eu nasci, por exemplo, depois da criação da moeda Fiat. Eu nasci, já tinha dinheiro de fiduciário. Então, pra mim, papel era dinheiro quando eu era pequeno. Então, se tem dinheiro lá, quando eu era pequeno, pra mim era isso. Só que eu não sabia que, por exemplo, quando eu era pequeno, que eu guardar dinheiro no meu cofrinho vai perder o valor continuamente por inflação. E que esse processo gera inflação, além de outros que vão fazer que o meu dinheiro perca mais valor, com eu guardando em poupança, né? Por conta disso, né? Então, sem esses sistemas intervencionistas, no caso, o valor do dinheiro temporalmente ia ser maior. Em segundo lugar, essa distribuição é feita por meios sutis e silenciosos. As pessoas não sabem necessariamente disso. Isso não levanta a oposição provocada pelo ataque mais direto. E normalmente o Futebol vai dizer que isso é uma forma também de imposto velado, né? Porque você tá permitindo que o governo. Porque tem uma questão que eu não falei, né? Essa questão de senhoriagem nesse contexto. O rei, por exemplo, quando ele praticava minting, né? Ele diminuía o valor da moeda misturando com outras commodities. Porque ele fez isso, temporalmente ele conseguiria gastar mais inicialmente, sem perder o valor intrínseco dela na hora. Porque o valor não decresce instantaneamente, como um basta de mágica. É um processo. Pode demorar dias, uma semana, não sei, depende. Porque é o processo, ele vai diluindo conforme isso daí acontece. Então, quando você imprime dinheiro, não é na hora que. Quando você faz criação de dinheiro ex nihilo, não é na hora que o problema acontece. Ele acontece gradualmente. E, no caso, as pessoas que fizeram essa impressão, as que fizeram minting, elas
beneficiam porque elas vão conseguir gastar mais dinheiro numa guerra, pra gastar dinheiro pra qualquer coisa, do ponto de vista público. Então, para a elite que faz isso, para a elite bancária que faz isso, e para a elite política, é conveniente. Agora, pro povo, isso dá merda. Isso te afeta diretamente, cara. O seu salário perde seu valor. No momento que acontece uma inflação desenfreada contínua. Não só a inflação da moeda em si, mas também em relação à produção de commodities, coisas do tipo. Tem vários tipos de inflação. Em terceiro lugar, a inflação, emissão de notas de depósito acima do estoque de espécie. Ou seja, nesse caso você tem mais dinheiro do que deveria ter. Tá criando dinheiro, é como se fosse uma árvore de dinheiro, né? Tem acreditado que todo mundo fala, né? Dinheiro não nasce em árvore, né? Mas moeda fiduciária nasce em árvore, se você quiser. Você consegue fazer reservas fracionárias e fazer aumentar. Enfraquece e, em última análise, destrói a integridade da unidade monetária. A integridade é o valor. O valor diminui. Isso afeta a população diretamente. Então, um governo ruim, hoje em dia, ele vai fazer a moeda fiat diminuir seu valor. Cara, é claro que tem inflação mesmo tinha inflação mesmo no ouro e prata. Então, por exemplo, na época do padrão ouro, que é um padrão ouro íntegro, de certa forma, na época de Fischer, né? Lembro de ler um livro do Fischer. Eu coloquei no Instagram, eu acho, uma resenha. São vários autores. E ele fala sobre inflação no ouro, né? Ele era a favor da moeda fiat, se não me engano. Só que com reserva de 100%, né? Tem um livro dele chamado 100% Money. Fala sobre isso também. Mas o grande ponto que o Fischer fala é que, na verdade, ouro tem inflação, sim. E, de fato, tem. Só que como que você controla a inflação em ouro? Mostrando também que é muito menos inflacionário do que a moeda fiat. Você controla a emissão de moeda. É uma técnica de Hayek. Ele fala que foi aplicada na Suécia. Suécia e Suíça, se não me engano. Eles estavam com esse problema que eles estavam usando prata, e aí teve a guerra, e aí começou a ter inflação na moeda deles por conta da guerra, todo mundo começou a ir para moeda fiat e tal. E aí o que eles fizeram para conseguir resolver esse problema? Quando você tem uma inflação, por exemplo, usando prata como commodity, ouro, você tem que controlar a emissão da moeda. E aí você controla a inflação. Você controlando a emissão da moeda, você controla a inflação na prática. Então, óbvio que isso é melhor feito por bancos privados, né, do que de um banco público. Banco estatal vai fazer merda. Dependendo da qualidade da pessoa ali, ela vai fazer merda. Então, um sistema privado é melhor. Então, resultado, né? Como resultado, todos os usuários do dinheiro serão prejudicados e verão seu dinheiro desvalorizado. Então, nesse momento, a inflação afeta você diretamente, na verdade. De fato, o mercado tenderá rapidamente a desvalorizar o papel e os preços das coisas aumentam, né? Então, o preço futuro das coisas aumenta em relação ao passado. E isso pode acontecer mesmo que o governo imponha restrições ao uso de dinheiro, né? Então, mesmo que tenha algum processo intervencionista, a merda já tá feita. Então, quem é beneficiado na prática, né? A criação de papel moeda do dinheiro bancário, que gera inflação, confere um privilégio especial aos grupos às custas dos produtores do dinheiro da sociedade. Então, o povo, no geral, todo mundo se lasca, menos quem faz de fato isso, o sistema bancário. Então, você tem uma coisa que é ilegal, que é imoral, cara. Deveria ser ilegalizado por Constituição. Eu creio que na Constituição deveria ter uma regra, uma seção contra reservas fracionárias. Talvez tenha a forma certa de fazer isso, mas contra reservas fracionárias, constitucionalmente. Aí pode falar, não, mas na Argentina não deu certo no fim dos anos 90. Não é que não deu certo, mas foi feito de forma errada. As reservas de 100% que foram feitas na Argentina, pelo governo de direita na época, foram feitas de forma errada porque o Estado continuava mesmo inchado da mesma forma e os gastos públicos eram da mesma forma, continuavam os mesmos. E você não resolvendo esse problema, você teve essa relação. Além da própria moeda argentina ser uma bosta também, né? Então, o que o Milei quer fazer, por no caso, é você ter um sistema dolarizado, né? E diminuir o tamanho do Estado. Eu não sei se ele vai fazer reserva 100% no futuro, mas você tem que ter
passos antes. Tem vários artigos que falam sobre essa questão. Tem o Roberta falando sobre isso, tem outros autores falando sobre isso. Eu escrevi sobre esse tema na Nova Economia Austríaca. Tem passos que você tem que fazer pra fazer uma moeda 100%. Com reserva de 100%. Ou com commodity também. Não é simplesmente, vou pôr aqui e acabou. Como foi feito na Argentina. E foi bom que errou ali, porque ali foi feito que não tem uma forma séria de se fazer. Então a gente aprende com erros também. O que não funciona. Como eu disse anteriormente, o laboratório do economista é a história, né? Então os grupos que se beneficiam incluem os primeiros emissores, o sistema bancário, aqueles que vendem para eles, geralmente aqueles cujos preços de venda aumentam devido à inflação antes de aumento nos preços. Então, temporalmente eles vão ser beneficiados e não o povo, né? Até porque quem é mais beneficiado com a moeda fiat? Quem faz crédito. E quem toma crédito. Então por isso que empresas podem falar, não, mas moeda fiat é bom pra nós porque gera mais crédito pra nós. Gera mais crédito. Mas isso vai gerar crise no futuro, no geral. No início vai gerar um boom econômico. Depois crise. É a teoria de ciclos econômicos de von Mises e Hayek. Consequentemente, decidiram manipular os padrões de peso do dinheiro e desvalorizaram o dinheiro. O processo começou já em 1642, quando o governo de Massachusetts decretou arbitrariamente que o dólar espanhol fosse avaliado em 5 shillings. Então, isso se chama fixação de câmbio. A Argentina tentou fazer isso antes do governo Milei, pelo governo Kirchner, né? O que acontece na Argentina? Tem uma tese do Alberto Cavallo e também uma palestra do Alberto Cavallo, que é um argentino, que ele fala, por exemplo, sobre como... Tem uma palestra que ele fala sobre isso, né? O Alberto Cavallo é muito conhecido por usar data mining para avaliar a inflação real da economia argentina, com base em dados de sites que vendem produtos de mercado e tal. Hoje em dia você tem, né? Food, coisa do tipo. E ele provou que os preços no site, eles não são muito díspares do preço no próprio mercado em si. Você pode usar isso para ver a inflação, porque normalmente a inflação é calculada indo na loja, fazendo a tabela de preços, as pessoas vão na loja, enfim, tem todo um processo. Nesse caso é um processo mais automatizado, com um algoritmo de data mining, que basicamente vai em cada site, por exemplo, de uma região que vende arroz, vende feijão, no mercado, né? Que vende produtos online também. Hoje em dia você tem tudo isso. E você vê a inflação direto dessa forma. Porque a Argentina era muito conhecida por fabricar inflação. Dados econômicos, né? Como a Rússia fazia na época da União Soviética, né? Então, na União Soviética era talvez o auge em falsificação de dados, né? Pensava que tava mil maravilhas, mas não tava assim. Então a Argentina falsificava muitos dados, né? Isso faz que você veja os dados por si só sem uma mediação total, né? Então o Alberto Cavallo ele fez várias teses com relação a isso. Pra mim é genial as conclusões dele. Mostrando que de fato os dados que o governo emitia sobre inflação e dados econômicos estavam errados. Ou seja, o problema era muito pior do que se parecia. Por que eles faziam isso? Porque pra ninguém ficar reclamando do governo deles, né? Pra ser reeleito e tal. E eles queriam, uma certa hora, fixar a taxa de câmbio com dólar. Porque eles queriam que as pessoas parassem de usar dólar. Porque o Roberto Cavallo vai falar que a mãe dele, na época da crise argentina lá nos anos 90, que vai acontecer que as pessoas vão querer usar dólar e não os pesos argentinos. E aí isso vai dar merda. Porque as pessoas vão toda hora receber. Vamos supor, ela recebe o salário em peso. E na hora ela já vai pro branco trocar pra dólar. O Roberto Cavallo vai dizer que a mãe dele fazia isso. Então ela tinha que... Porque os preços mudavam totalmente. Só que o problema não é o preço do produto na prateleira. O problema é a moeda em si. Nem na Venezuela, né? O problema não é o que o produtor ou o fornecedor de produtos, né? E o cara na loja do mercado é mal, né? Simplesmente a moeda tá desvalorizando e tinha que mudar os preços, cara. Você tava no mercado, os caras mudavam o preço enquanto você se comprava. Você tinha que comprar logo porque os preços mudavam continuamente, porque a moeda ia desvalorizando. Enfim. Caos total, né? Então Connecticut foi seguir um exemplo disso, e significava que os xerins de Massachusetts e Connecticut, comunidade de contas, estavam agora arbitrariamente desvalorizados em termos de dólares, né? Só que no processo eles ganhavam com isso, né? Como eu disse, né?
essa relação é um benefício para quem faz esse processo. E não o povo, né? Depois a gente vai ver que a Inglaterra, nesse processo de criação de moeda Fiat nas Américas, né? Vai impedir que isso aconteça da forma que estava acontecendo. Mostrando que não funciona. Afinal, né? Se funcionasse, eles não iam proibir. O processo, como podemos ver, foi ruinosamente inflacionário. A oferta de dinheiro aumentou, certamente. Então é óbvio que aumentou. Ah, mas você tem mais dinheiro. Mas o valor intrínseco da moeda diminuiu. No fim, você tem o mesmo dinheiro, cara. Só que você tem a mesma quantidade de dinheiro, na prática, de valor. Só que, por exemplo, se você tem 100 reais agora, e agora já é inflação, agora você tem menos que 100 reais. Você pode comprar menos do que você poderia anteriormente. Ou seja, eu, ao não fazer nada, perdi dinheiro, né? Você perde dinheiro. Se o dinheiro não tem valor, se o preço das coisas é maior. Não é o preço das coisas que muda, é o valor do dinheiro que mudou. Basicamente, né? Não por meio de aumento de tickets de papel ou aumento de dinheiro sobre dinheiro, mas pelo aumento artificial das unidades nominais. Então, aumento ex nihilo, né? Você imprime dinheiro, é isso. Por exemplo, pra guerra, isso é útil, porque quando você imprime dinheiro e você já gasta, você consegue sim gastar mais do que você tinha. Só que vai gerar inflação. Se aumenta sobre a soberania real e seu suposto dinheiro de monopolizar a casa da moeda, né? Direito, né? A coroa inglesa proibiu a Casa da Moeda nas colônias de fazer isso aí, né? Durante a era republicana, no entanto, Massachusetts, a única colônia, estabeleceu uma Casa da Moeda em 1652. Eu já falei anteriormente que o que a Inglaterra queria fazer não se aplicava para todas as colônias de uma vez. As colônias elas tinham certa dependência. Pensilvânia, por exemplo, nessa época era extremamente independente. Nova Jersey, enfim. Então, não é uma homogeneia, não é uma estrutura política homogênea. Cada um tem algumas leis diferentes, tem pessoas eleitas diferentes ali em cada colônia. Isso muda de hora para hora, né? De governo para governo, enfim, depende. Mas a Inglaterra vai controlar isso aí, né? E é uma parte do controle inglês que no fim vai gerar a revolução, né? A Inglaterra metia muito pitaco no governo das colônias e isso deixou os caras putos. Logo os colonos começaram a perceber que havia uma maneira muito mais fácil de inflar a moeda em uma extensão muito maior, de que manipular padrões de peso ou de dinheiro. Em vez de você fixar taxa de câmbio e peso, você basicamente usa papel. Simples assim. Entenda, papel não é usado hoje porque é melhor. É porque foi conveniente no passado. E agora não tem como sair do papel. Uma vez vindo para papel, eu acho que é politicamente impossível você sair do papel, a não ser que tenha uma mudança global. Porque, por exemplo, vamos supor que um país ele decide pro padrão ouro. O pra lá tem ouro, cara. Você tem bancos que fazem transações entre bancos internacionalmente. E tem regras disso daí. Acha que os caras vão gostar que você tá usando commodity? Então hoje você tem um globalismo que na verdade não permite que o padrão ouro seja estabelecido tão facilmente. Por exemplo, vamos supor que o Brasil ele fala, eu vou fazer padrão ouro. Aí no caso você tem que ter ouro também no físico, né? No banco, porque você tem que ter o ouro físico para fazer uma relação em par, né, com a moeda. Então, mesmo que seja moeda digital, você consegue fazer uma paridade entre o ouro e a moeda. Então, quando eu tenho uma moeda real, eu teria, na verdade, uma correlação com o valor de ouro físico que existe. Então, o ouro tem que existir, né? Você não pode. Senão é reserva fracionária. Então, é o que o governo dos Estados Unidos fazia após 1931, né? Com a Bretton Woods, né? Que é um problema. A reserva fracionária de ouro vai dar merda também. Então, o melhor seria que todo mundo usasse padrão ouro. Por que pararam de usar? Por questões de guerras, que o cara falou, precisamos de grana pra guerra e a gente tem que usar isso. Não tem outra razão, cara. Não foi uma razão justa, equidade, não vamos avançar a ciência com mais dinheiro no mercado. E a tecnologia, daí foi uma falácia, né? E também um exemplo particularmente instrutivo dos dois tipos de força por trás dessas propostas inflacionistas, os idealizadores do esquema não eram, efetivamente, agricultores pobres. Então alguém pode falar, não, mas é o pequeno agricultor que quer mais crédito que tá fazendo isso. Pelo contrário, cara.
Então, precisamente a oligarquia queria fazer isso para poder gastar mais, porque eles beneficiam por senhoriagem de fazer moeda fiat. O que queria moeda fiat não eram os pequenos agricultores, o empresário ali que fez tudo na raça, não. Eram as pessoas que, de uma forma mercantilista, né? Um quase mercantilismo, recebia da coroa terra e subsídio para fazer as coisas, só que eles queriam mais grana para gastar. Porque eles são um bando de sugadores, né? Do povo, né? No geral. Então, é um ponto. Causa e efeito, né? Pois, dada a mesma quantidade de emissão de monetária, o empréstimo do novo dinheiro inflige distorção adicional no preço do mercado de empréstimo e taxa de juros. Então, no caso, eu tenho mais dinheiro para emprestar. Só que esse dinheiro, ele foi criado no além. Esses empréstimos, eles não têm uma formação de capital justa, normal. O que acontece? Daqui vai gerar um boom. Boom bust trade cycle. Então, necessariamente vai ser um boom econômico. Você tem mais dinheiro no mercado, mais empréstimos. As pessoas vão conseguir pegar empréstimo com uma taxa de juros menor. E blá blá blá. Porque você baixando a taxa de juros, na verdade, você está aumentando a oferta de capital. Você faz isso primeiro, né? Pra baixar a taxa de juros. Só que no fim isso gera um crescimento econômico inicial, depois crise. O que aconteceu, por exemplo, na Islândia. Eles fizeram um boom bust trade cycle, que durou alguns anos. No início dos anos 2000 ali. E na crise de 2008, ó, acabou, né? Por que acabou? Porque a crise, quando bateu na Islândia, eles já tinham uma expansão de crédito. Cara, os caras vão falando que na Islândia, tem livros falando sobre isso. Os mais velhos tinham inveja dos mais novos, porque os mais novos viviam uma vida, assim, de luxo, né? Os caras conseguiam comprar tudo que podia. Assim, teve um boom econômico que de fato criou prosperidade. Essa prosperidade durou um tempo e na crise de 2008 ela colapsou. Colapsou porque o banco fazia maturity mismatch, né? Que é uma forma de expansão de crédito. Maturity mismatch. Mismatch. Que basicamente você fazia empréstimos. Você pega empréstimos de curto prazo a uma certa taxa de juros e vende por longo prazo a uma taxa de juros maior. Isso dá merda. Muita merda. Muita merda. Maturity mismatching foi um dos problemas da Islândia. Então, às vezes não é só inflação na moeda, reservas inflacionárias. Tem técnicas inflacionárias, expansão de crédito, que dá merda. Então não é só a moeda, não é só a reserva inflacionária, são vários problemas que causam expansão de crédito. Então aqui é um exemplo do boom bust trade cycle. Então você tem primeiro a expansão de crédito, que gera um crescimento aqui de crédito, de investimento sendo feito, porque agora tem taxa de juros tá menor, a pessoa consegue pegar mais empréstimos com mais facilidade, pagando menos. Todo mundo tá feliz, alegre, e consigo finalmente criar uma empresa, blá blá blá. Até que no longo do tempo, né? Você gerando uma contração. No caso da merda, né? Porque é uma expansão de crédito artificial que gera um problema. Depois de novo você pode gerar expansão novamente. Mas o ponto é que crises são causadas por expansão de crédito normalmente. Então você gera um período de prosperidade, mas quando dá alguma merda, tudo colapsa, né? E sempre vai dar uma merda. Como foi na crise de 2008. Aí você tem a lei de Grisham, né? A manutenção artificial do papel ao par teve o efeito indesejado da lei de Grisham. Fixa a taxa de câmbio. Quando o dinheiro ruim, né? Pobre e um dinheiro superior são mantidos numa proporção artificial, por exemplo, moeda fiat com ouro, pelo governo, o dinheiro subvalorizado pelo governo desaparecerá nas importações ou nos estoques, né? E apenas o dinheiro supervalorizado permanecerá em circulação. Então, nesse contexto, o dinheiro ruim tira o pior. Só que num sistema governamental, num sistema intervencionista. No livre mercado, é o contrário. O dinheiro superior ele fica. Caso a competição entre ouro e prata, ouro vai vencer, no caso. Ou entre ouro e uma moeda fiat. Então a lei de Grisham, ela, na verdade, ela vale, na visão de Rothbard, para
um controle governamental do dinheiro, né? Como é o caso nas colônias. Coleman também defendeu uma lei que proibisse a desvalorização das notas e fixasse o preço da prata em 8 xeris por onça. É a fixação de câmbio que eu falei anteriormente. Tal lei seria impossível de aplicar e agravaria a escassez de prata, valorizando artificialmente o papel em relação à moeda, né? Então, você tem no fim você vai fazer. O papel no fim vai ficar maior que o que vai ser mais usado que a prata. No fim você vai desvalorizar a prata. Ou seja, o cara que tá com prata lá, ele vai ter o valor que ele tem em onças vai diminuir o seu valor intrínseco. Intrínseco não, né? O seu valor geral no mercado. Temporalmente, né? Ou seja, ele vai se ferrar. Então, você vai ter uma desvalorização da prata. Então a prata vai cair de valor. Ou seja, dá merda. Agora tabaco como dinheiro, né? Eu já falei anteriormente, mas isso aqui a gente vai citar bastante. A partir de 1613, o governo da Virgínia estabeleceu armazéns públicos de tabaco, que emitiam recibos de depósito chamados notas de tabaco. Então, o tabaco era usado literalmente como moeda. Até salário, poderia, enfim, coisa do tipo, né? Não necessariamente salário, só tô usando um exemplo. Mas você podia usar como moeda, que nem o uísque na Rússia, enfim. Lastreados em 100% pela quantidade de tabaco no armazém. Um lastro de 100%. Então você tinha que ter o seu recibo associado à commodity de tabaco, ela tinha a paridade de 100% com ela. Essas notas funcionavam então como um equivalente perfeito de dinheiro e mercadoria. Então você tinha um recibo que tinha uma relação de prova com algo físico, algo que existe. Isso foi feito para gastar a universalizar a circulação das novas notas, que naturalmente se desvalorizam rapidamente. No entanto, o impacto do novo papel foi bastante atenuado pelo fato de tabaco ainda ser a principal fonte de renda. Então, as pessoas usavam esses depósitos que tinham paridade com tabaco muito mais do que papel. Normalmente, essa questão do tipo de commodity, moeda que as pessoas gostam mais, isso é muito útil nas criptomoedas, né? As criptomoedas que mais crescem de valor são aquelas que as pessoas curtem mais, por razões subjetivas, né? Às vezes as razões são totalmente subjetivas. O tabaco era moeda corrente em Maryland e o papel não era passível de pagamento de todos os impostos, né? Então você não podia pagar em todos os contextos com papel, você tinha que usar o recibo lá de tabaco. Outro ponto que isso afeta, essa inflação também afeta salários, né? Isso aqui afeta as pessoas diretamente, salários não acompanham a inflação. Então por isso, eu tava até falando com um amigo da igreja que ele fala que ele tem um negócio lá com um sindicato lá. Eu sou contra sindicatos, mas esse é o ponto. Esse não é um ponto, né? Que a empresa meio que é obrigada a ajustar o salário à inflação. Então se a inflação cresce, você recebe mais, obviamente. Você recebe o mesmo valor. Porque se você recebe o mesmo valor, você perdeu dinheiro no fim, porque você tá recebendo menos, tecnicamente. Compra menos com o mesmo valor que você tem, que você ganha. Então, é legal isso daí. Eu acho que toda empresa deveria ajustar pra inflação o salário, né? Embora se a inflação crescer muito, dá merda, né? Então, aí é o problema da inflação em si. Você tem uma forma de resolver isso. Mas eu creio que o ajuste de salário é muito. Assim, o próprio empregador e o funcionário podem acordar na contratação, né? Ó, eu quero que ajuste a inflação ao salário com base no índice tradicional e é isso. Aí, vai numa questão da relação contratual entre os dois, né? Se os dois concordarem, tudo bem, eu ajusto o seu salário à inflação, é isso. O problema é quando acontece deflação, né? É porque normalmente não acontece deflação. É que quando a deflação acontece, você poderia pagar menos pro funcionário e ele conseguir gastar mais, do mesmo jeito. Ou o mesmo valor. Porque normalmente quando a pessoa vê menos dinheiro na conta, numa deflação, ela vai pensar que na verdade ela tá recebendo menos, né? Mas aí esse é um problema psicológico da deflação, né? Enfim. Os mais afetados pela severa desvalorização de todas as notas foram os não devedores, né? Especialmente os credores, grupos de renda fixa, doações de caridade, trabalhadores cujos salários, como geralmente acontece, aumentaram menos que os preços. Quem deve tá feliz da vida, cara. Numa inflação, numa geração de inflação. Ele consegue pegar mais crédito ainda. Ele, ele, ele no caso, ele é favorecido. Então,
Os não deva... No caso, quem se ferra é quem não tá associado a esse contexto. Quem toma crédito tá feliz da vida. Quem não se ferra, né? No caso, é uma pessoa comum. O entusiasmo de fato pelo banco de terras era facilmente compreensível. Esse é o land bank, tá? É o termo. A maioria dos deputados eram eles próprios subscritores, mas se os acionistas estavam encantados, os detentores dos títulos não. Em 6 meses, o público se recusava quase universalmente a aceitar o título, né? Então, o próprio povo tava negando esse negócio. É que nem na França. Aconteceu na França na era napoleônica, né? Tem um livro sobre o dinheiro fiat na França, né? É um livro histórico próximo da época, que eu até fiz uma resenha no Instagram, eu até fiz um vídeo no canal, no podcast, né? Sobre esse livro. Não deu certo, cara, não deu certo. Não dá certo. Não dá certo mudar fiat, cara. Não dá certo. Não adianta você tentar falar, mas hoje em dia dá certo. Isso só gera crise e inflação, cara. Os inflacionistas são sempre propensos a culpar todos, menos a si mesmo, né? E hoje em dia é a mesma coisa. Tem um keynesiano, um neoclássico propenso. Eu sei que tem neoclássicos e keynesianos diferentes. Eu leio livros de keynesianos, de neoclássicos, que são muito bons. Pessoas da escola de inglesa, né? De economia. Lionel Robbins, por exemplo, ele não é austríaco, Lionel Robbins, mas ele é extremamente bom. W.H. Hutch, se não me engano, ele não é austríaco também. Ele é extremamente bom. Tem coisas ali que nenhum austríaco fala, que ele fala e que são realmente importantes. Então eu sou errado em dizer que, tipo, só austríacos estão certos. Isso é mentira. Você tem muita coisa boa em todas as vertentes, dependendo do contexto, né? Se o cara falar coisa boa, é bom, você filtra, né? Mas o erro dos neoclássicos e de talvez chicaguistas e tal, que creem nisso também, eu não sei exatamente o chicaguismo como funciona no momento, mas, cara, a moda fiat não funciona, cara. Não funciona. Nunca funcionou na história. Como que você acha que vai funcionar hoje? Sempre vai gerar inflação, cara. Não é porque não está funcionando. Tá gerando só inflação, cara. E sempre eles não culpam. Eles culpam alguma coisa. Não, foi alguma coisa que aconteceu. À medida que as notas do banco de terras começaram a se desvalorizar e a ser recusadas no comércio, as pessoas começaram a parar de usar. Por exemplo, na Argentina, as pessoas queriam usar dólar em vez de peso. Ou a pessoa queria usar dólar em vez do peso lá boliviano, né? Boliviano não, perdão. Do Bolívar da Venezuela. É que é Bolívar, eu confundi com Bolívia. É Venezuela. Então, a inflação na Venezuela, cara, é absurda, cara. Mas aí é intervencionismo do governo, cara. O governo é burro e gera pobreza pro país. Crônica, cara. Crônica. Então, pelo mesmo trabalho que você faz lá em qualquer outro país, você não vai receber o mesmo valor. Então, os banqueiros de terras começaram a murmurar sobre uma marcha sobre Boston. Queria fazer os comerciantes aceitar, né? Obrigar eles a aceitar, mas, cara, se as pessoas não querem usar, cara, é porque é ruim, cara. As pessoas não são idiotas, né? Quando vê que o bagulho não tá funcionando, as pessoas não vão querer usar, né? Novamente, nunca funcionou. A saga de inflação do papel moeda e sua depreciação repetiu-se de colônia para colônia. A demanda por mais dinheiro levando a depreciação e aumento de preço. Então, de colônia em colônia, isso daqui não foi nas colônias como um todo mundo usou de uma forma uníssona. Isso não é verdade. Cada colônia tinha suas formas de fazer as coisas. Cada colônia agia de forma diferente em relação a impostos, em relação à lei. Cada colônia era meio que independente, de certa forma, com alguns pitacos da coroa. Comércio e tal. Depende da época. Mas o grande ponto é que você tem sim exemplo histórico que na formação dessas colônias não funcionou de aerofísica. Só desse estudo histórico, por praxeologia, você já consegue fazer uma lei ali que a oferta exógena de capital gera inflação. Do ponto de vista praxeológico, né? Uma lei. Então, o aumento da oferta exógena de capital, vamos supor que eu faço aumento da quantidade de dinheiro MQ, forma exógena, gera inflação na lógica proposicional de Haslett, em que essa inflação esses dois são equações diferenciais, né? Então, a equação diferencial de MQ, quantidade de dinheiro ao longo do tempo,
Então, o aumento disso aqui gera o aumento ao longo do tempo de inflação. Então, lógica proporcional de Haddad e equações diferenciais. É uma relação de causa e efeito, né? Aí você pode falar, não, mas a praxeologia não funciona na economia. Ou, perdão, que praxeologia não funciona na matemática, né? É, matemática é uma linguagem, né? Tá tendo uma discussão lá no servidor do Liga Libertária por causa disso. Tá sendo engraçado, tá sendo legal. É um tema bem interessante. É um tema difícil, cara. Mas no geral eu creio que seja possível. Pô, eu consegui. É muito fácil você falar, pegar tudo que a gente aplicou e aplicar nessa fórmula aqui só pra gente entender. Ó. Ok, a quantidade. Aumento de dinheiro de forma exógena gera inflação. Pronto. Não é muito difícil, não. Mercadores se beneficiavam, né? Os money holders não, a pessoa que guardava dinheiro, né? O rico comerciante e especulador de terras Francis Rowley foi um dos líderes do movimento do papel de moeda na Pensilvânia. Era um lugar bem assim, liberal, né? Anárquico. Por outro lado, os proprietários cujos aluguéis acumulados eram fixados em termos de dinheiro, eles iam receber menos, né? Porque pensa, de forma intervencionista, o dinheiro do aluguel era fixo. Se você tem depreciação da moeda, então a renda que você recebe que é fixa vai ser menor, você concorda? Eu vou receber o mesmo quintrant, a mesma renda. Mas no fim eu vou receber menos, porque a moeda diminuiu o valor. É óbvio que cresceu o punho, né? Veementemente ao poder ao papel moeda podre e vil. Então eles iam ganhar menos no fim e se tornarem menos. Eles teriam menos dinheiro na prática. É como se eles obrigassem eles a receber menos. Esse livro eu não li, tá? Mas é o livro que o Rothbard cita. Eu abaixei até e eu tô pensando em ler no futuro, né? Tô com muita coisa pra ler, mas. Ele fala sobre dinheiro fiat e contra de banks na América, né? Do Norte, obviamente. Então parece. Se o Rothbard cita é porque é bom. Eu confio nas referências que o Rothbard cita, né? No geral, né? Ele compreendeu as várias falácias do clamor pela escassez do dinheiro e funcionamento da lei de Grisham, né? O autor, né? Desse livro aí. A angústia que o papel causava aos credores, trabalhadores e grupos de renda fixa. Quem tava devendo ficava nas mil maravilhas, né? Mas enfim. E o privilégio especial que conferia aos devedores, né? E a depreciação causada pela emissão de moeda, papel moeda, né? Então sempre gera depreciação. Você pode argumentar que hoje em dia o sistema atual não funcionaria sem moeda de papel. Isso é uma falácia, cara. Isso é uma falácia. Entender que a razão do papel vir não foi uma razão de ser melhor do que uma commodity. Sempre teve essa relação commodity superior. Sempre que o papel veio, foi porque alguém queria gastar mais do que tinha. Seja um oligarca, que aqui tem questões internas de oligarquias na democracia dessas colônias, entre aspas, uma polity. Então, isso não é porque é melhor, é porque foi o que aconteceu, cara. Então, a moeda fiat de todo mundo é fiat hoje porque deixaram na mão dos Estados Unidos o bagulho e no fim os Estados Unidos soltou o bagulho que fazia reserva fracionária, foi fazendo reserva fracionária, até que uma hora ele falou, cara, a gente não quer mais fracionar essa merda, a gente quer esse moeda fiat, que se ferre todo mundo. E todo mundo foi obrigado a usar moeda fiat. Então, obviamente, se as pessoas já achassem que o moeda fiat seria superior, nunca teria, em 1931, essa questão de que teria uma paridade seria feita pelos Estados Unidos ali do dólar com ouro. Já seria moeda fiat na hora. E todo mundo adotou moeda fiat antes das guerras, então. Que todo mundo sabia que não funciona. Não é porque todo mundo gostaria de gastar mais, né? Do governo. É porque não funciona, cara. Não é porque não seria bom, não é porque as pessoas não queriam, é porque não funciona, dá merda. Sempre deu merda historicamente. Você negar isso é negar a história. Laboratório de economista é história. Você não usa a história, você usa só modelos matemáticos sem predicados corretos, matemáticas tem que ter o predicado correto. Quem que faz uma equação sobre partículas no ponto de vista da teoria quântica? Então você está falando sobre partículas no contexto de, sei lá, do modelo padrão da física. Como que você faz o modelo matemático sem saber como as partículas se comportam na prática?
Você não faz o modelo, você primeiro tem que saber como você se comporta, do ponto de vista experimental, isso com relação a isso, e depois você faz a equação. Não faz a equação antes, você faz a equação depois. Você pode ter modelos teóricos, mas que são baseados em regras que você conhece, que são observáveis e tal. Então, por exemplo, partículas como as antipartículas foram descobertas pelo Dirac antes do experimento, mas ele usou as regras do próprio sistema para entender isso. Então ele não, as equações eram baseadas em predicados corretos. Se você tem um predicado errado, tu vai fazer merda. Na física, você sempre tem que ter o predicado, pressuposições e regras que você consegue trabalhar que são corretas com relação ao seu sistema. Se você não tem essa informação, você não vai conseguir fazer equação nenhuma. Acabou, cara. Na física, assim. Na economia também, você precisa ter os predicados corretos. Se você não tem os predicados corretos, não vai fazer matemática boa nunca, cara, em economia. Por isso que os keynesianos e neoclássicos não conseguiam fazer, né? Então, aqui é a mesma coisa. Essa aula demorou mais do que eu pensava, né? E tem muita ainda. Tô no slide 165. Tem mais 4 aulas. Se Deus permitir, eu termino hoje. Mas, vamos lá. Basicamente, só isso daqui, cara, essa é a melhor parte do livro, na minha opinião. Já mostra que o da Fiat não funciona. Se você comentar ainda pro Diamante da Fiat, cara, eu recomendo que você leia o livro do Jesus Huerta. Sábado no. Entra no ligalibertaria.gg. Liga Libertária, que é o canal da Autolinguagem, né? Autolinguagem, ele tá produzindo muitos vídeos lá interessantes, leituras, livros de economia. Se você tem interesse em economia, vai pro Discord do Liga Libertária. Você vai no Discord, Liga Libertária, manda um invite lá, tem que responder umas perguntinhas, aí você entra lá. Eu vou deixar na descrição se você quiser. Vai ter uma aula sábado sobre o livro do Jesus Huerta. Então, o grande ponto é que o moda Fiat não funciona. E tem provas históricas disso. Se a gente pegar como Mises que economia é história para praxeologia, então com essas informações a gente já tem uma base axiomática para dizer que o Fiat não funciona. Oferta de capital exógeno na economia. Capital é um termo incorreto. Dinheiro na economia. Forma exógena gera inflação. Isso é muito simples, cara. Não tem muita dificuldade. O problema é aceitar isso. Eu sei que keynesianos não vão aceitar, né? Os clássicos disso pra aceitar desse tipo. Depende da pessoa aí. A pessoa não vai aceitar, mas enfim.